Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso único Senhor e suficiente Salvador. Obrigado, Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E estamos aqui para retransmitir mais uma presença do Evangelho de Cristo Jesus no discernimento da palavra de Deus, através da igreja Bênçãos do Senhor. Nós estamos felizes e, nesse momento, eu faço uma ressalva muito importante. 1 João 4:1, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Esse é a importância do discernimento da palavra de Deus. Discernir é entender a palavra de Deus, quais os objetivos da palavra de Deus, da difusão da mensagem de Cristo Jesus. Esse é o objetivo principal. Eu volto a repetir, 1 João 4, 1 João 4, 1, versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Isso é a realidade que nós verificamos, que muitas pessoas têm sido induzidas em erro gravíssimo. Essa mensagem é para ilustrar o discernimento da mensagem de Deus. Graças a Deus por isso. Eu passo então a palavra para o irmão Luiz Fernando para as orações principais, a oração introdutória e a oração que o Senhor nos ensinou. A palavra é sua, irmão Luiz Fernando. Amém, Pastor Capanema, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, em mais uma noite, para levarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Então, como eu sempre gosto de falar, irmãos, a palavra de Deus é poderosa. Precisamos estar com os nossos corações abertos, porque o Espírito Santo vai ministrar a palavra a nós. Portanto, vamos nos desligar das coisas do mundo. Vamos prestar atenção no que estiver sendo pregado. Vamos permitir que o Espírito Santo nos mostre o que está errado em nós, no que ele quer nos edificar, no que ele quer nos orientar, no que ele quer nos sarar. Sempre gosto também de lembrar a questão daquela passagem de Marta e Maria. Nós tipificamos Maria. Quando Marta reclamou com Jesus a respeito de Maria, que estava sentada a seus pés, olhando e não ocupada com os afazeres mundanos, Jesus falou: Marta, Marta, ela escolheu a melhor parte. Então, meus irmãos, estamos aqui escolhendo a melhor parte. Vamos nos alimentar da palavra de Deus e permitir que o Espírito Santo, através da palavra, opere em nossos corações. Vamos começar então fazendo uma oração introdutória e imediatamente após nós vamos fazer a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais esse culto. Eu quero lhe pedir, meu Deus, que o Senhor abençoe a todos que vão assistir esse culto e aos seus familiares. Que ele traga edificação, libertação, cura, restauração.
Senhor, em nome de Jesus, também eu quero agradecer, como eu sempre faço e tenho o maior prazer em fazer, que o Senhor abençoe as vidas do Walter, do Paulo e do Fernando, que de maneira diligente operam os computadores, os monitores, os microfones, os misturadores, que viabilizam a gravação e a publicação desse culto. Senhor, em nome de Jesus, Senhor Jesus, cobre com teu sangue esses três varões. Pai, em nome de Jesus, que muitos possam enxergar Cristo através deles. Conceda-lhes muita saúde, conceda-lhes prosperidade em todas as áreas de suas vidas. Conceda-lhes proteção. Conceda-lhes, meu Deus, em nome de Jesus, coerência, sensatez e longanimidade, mas, quando necessário, ousadia em Jesus Cristo. Te agradeço, em nome de Jesus, pela vida desses três. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amém, amém, amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou só trazer a palavra da salvação na difusão do Evangelho da Paz. A palavra da salvação é exatamente cabeça do corpo de Cristo Jesus. O cabeça do corpo de Cristo Jesus. Cabeça de Cristo Jesus no corpo de Cristo Jesus. Esse é o fundamental para nós entendermos que o cabeça do corpo de Cristo Jesus tem uma finalidade. Nós estamos aqui reunidos em Cristo Jesus, numa igreja que não tem denominação. Graças a Deus por isso. Efésios 4:4. Efésios 4:4. Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só corpo, um só espírito e uma só esperança. Sede um só corpo e um só espírito, assim como foste chamados pela vossa vocação e uma só esperança. O significado aqui é que apenas existe uma igreja na Terra. Apenas existe uma igreja na Terra, dado que proverá a respectiva unidade. Assim, fica a provisão da respectiva unidade. A igreja é atualmente dividida em muitas denominações, com diferentes formas de culto e diferentes ritos e cerimônias. Tudo na unidade da igreja. A igreja de Deus é a igreja do cabeça de Deus, do corpo de Cristo. Existe apenas uma igreja na terra, dado que a provisão que é da respectiva unidade. Não se pode negar que, contudo, existem contendas e ciúmes infelizes em diferentes denominações da igreja localizada na terra dos viventes. Ainda assim, existe apenas uma igreja santa e universal. A igreja santa e universal. Segundo Alberto Barnes,
Cristo não veio para resgatar e salvar igrejas diferentes e dar um lugar diferente no céu. Cristo não veio para resgatar e salvar igrejas diferentes, igrejas de denominações diferentes, e dar-lhes um lugar diferente no céu. Cada igreja vai ocupar um lugar diferente no céu. Continua o referido teólogo. Ele não veio salvar apenas a comunhão episcopal ou apenas as comunhões presbiterianas ou metodistas, nem deixou o mundo para se ajustar a diferentes moradas no céu, nem deixou esse mundo, a terra dos viventes, para se ajustar a diferentes moradas no céu. Ele veio para reunir numa comunhão a multidão de todas as igrejas de origens terrenas e unificá-las numa grande irmandade, para finalmente reuni-las no mesmo céu. Assim, deve ser reconhecido que Cristo veio para reunir numa comunhão a multidão de todas as igrejas de origens terrenas e unificá-las, ou reuni-las e unificá-las numa grande irmandade, para finalmente reuni-las no mesmo céu. A igreja é unitária. A igreja é unitária. Nós falamos e agora cabe enfatizar. Todo cristão sincero é um irmão naquela igreja e tem um direito igual a todos os demais irmãos em Cristo Jesus. Todo cristão sincero é um irmão naquela igreja, a unidade de Cristo Jesus. O corpo de Cristo Jesus é um só. O corpo de Cristo Jesus é um só. E tenha o mesmo direito, igual a todos os demais irmãos em Cristo Jesus. Relembrando quanto ao cristão, João 15, 2. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Embora eles estejam em mim. Essa frase é muito importante. É tão importante que deve ser meditado dia após dia. Evangelho de João 15, 2. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Aquelas pessoas que estão vivendo uma vida apenas de representativa, de representação, de encontro casual na Igreja de Cristo, na igreja, qualquer que seja a denominação, essas igrejas vão ser expurgadas. Esses irmãos vão ser expurgados. Mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Nova tradução na linguagem de hoje. Um Espírito Santo, Tiago 2,18. Tiago 2, versículo 18. Mas alguém poderá argumentar, muito bem, mas alguém poderá argumentar muito bem. Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Versão de João Ferreira de Almeida, atualizado. Essa é muito importante. Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, que você não faz nada, não apenas comparece à igreja e entende que a igreja é um lugar que é admirável, que vai te garantir uma ídole no céu. Não. E eu com as obras te mostrarei a minha fé. E eu com as obras, então, quando eu saio em campo e
observo o Deus da graça e eu estou praticando o Deus da graça, eu tenho certeza de que te mostrarei a minha fé. Versão de João de Almeida, de Ferreira de Almeida, atualizado. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Alegrai-vos na esperança. Você se alegre na esperança, porque você potencialmente um santo e potencialmente você está unido a Cristo Jesus. Alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação. Viva a tribulação como um momento ocasional para a sua segurança e para a sua garantia de bom êxito, de, de que você vai expurgar todas as coisas perversas. Perseverar na oração. Efésios 4, 5. Efésios 4, versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor, evidentemente, se refere ao Senhor Jesus, a Jesus Cristo. O Espírito foi mencionado no verso anterior, o Pai no verso seguinte. O Espírito foi mencionado no verso anterior e o Pai no verso seguinte. Quanto à aplicação da expressão Senhor à salvação, a essa unidade que refere-se ao Senhor e à salvação, deve ser relembrado o conteúdo no Salmo 28, versículo 8. O Senhor é a força do seu povo, uma fortaleza de salvação. Senhor está unido à salvação. Então, Senhor é a força do seu povo, uma fortaleza de salvação para o que lhe é consagrado. Fica a ressalva 1 João 4:1. Amado, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Essa é tão importante que esses falsos profetas, esses falsos apóstolos, falsos mestres, têm dito horrores a partir tem invencionices, tem criado problemas estruturais, tem feito anarquizada a palavra de Deus. E isso nós podemos ver que a importância de que nós viemos com gentileza da palavra de Deus, da palavra de Deus desses falsos profetas. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Colossenses 2, 12. Esses dois versículos são muito importantes. 2, 12. Tendo sido sepultado com ele no batismo, tendo sido sepultado com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Nós fomos ressuscitados pela fé no poder de Deus. Fomos ressuscitados pela fé no batismo. No batismo fomos sepultados. O velho homem foi o velho homem foi emerge e submerge o velho homem e emerge em novidade de vida. Submerge o velho homem e emerge em novidade de vida. Tendo sido sepultados com ele o batismo, no qual fostes também ressuscitados pela fé no poder de Deus. Esse tem que ser essa sepultura
no batismo tem que ser, tem que haver consciência de Deus, ter consciência de que a verdade é nós fomos, nós submergimos na forma de velho homem, a velha criatura submerge e emerge em novidade de vida, emerge em novidade de ressuscita pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Da mesma forma, fé e batismo, o selo sacramental da fé. O batismo é o selo sacramental da fé. Estão conectados. A fé não é apenas um momento em que cremos. A fé não é um momento em que cremos, mas o ato de certeza, o modo pelo qual aceitamos o só Senhor. Mas o ato de certeza é uma certeza, não é um momento em que cremos, mas o ato de certeza, certeza na afirmação de que aceitamos um só Senhor e Redentor. Enquanto no batismo, conforme ficou dito, se trata do sacramento pelo qual somos incorporados a um só corpo, enquanto no batismo, conforme ficou dito, se trata do sacramento pelo qual somos incorporados e agregados em um só corpo. A igreja é uma, una em unidade de fé. Efésios 4:5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Unidade, irmandade. Essa é una em unidade de fé. Unidade se refere à irmandade, não uniformidade. A igreja nunca pode ser uniforme. A igreja não vai ser uniforme, mas com as variantes de dons, com os dons exacerbados, colocados de forma conforme a unidade da igreja. Para a disciplina e governo, pois não cabe à ordem nenhum ministério com Cristo como cabeça, não haverá, pois onde não há ordem, nenhum ministério com Cristo como cabeça, não haverá igreja. Não haverá igreja. A irmandade é uma só. Unidade quer dizer irmandade, irmandade. Não uniformidade. É irmandade, mas nunca uniformidade de disciplina e governo, pois não há ordem, nenhum ministério com Cristo como cabeça, não haverá igreja. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, o qual é sobre todo é o Pai, e Deus, o Pai, está sobre todos nós e por todos nós, zelando por todos nós e em todos nós, vivendo em todos nós. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou um Deus sobre todos, em sua soberania e por sua graça é a grande fonte e o ápice da união dos irmãos em Cristo Jesus. É uma grande fonte e o ápice da união em Cristo Jesus. Efésios 2:19. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros. Efésios 2:19. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros. Antes, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Assim, nós somos, pela palavra de Deus, nós somos concidadãos de santos e membros da família de Deus. Por isso, como membro da família de Deus, como cidadania, como cidadão
da santificação, nós temos o hábito de invocarmos o Senhor Jesus e, em momentos ocasionais, na nossa boca, tem que haver a palavra constante, a palavra verdadeira, palavra que nos une e que nos congrega todos os instantes. O mesmo Deus, deve haver unidade. Se houvesse muitos deuses a serem adorados, não poderia haver mais esperança de unidade. Deve haver unidade. Assim, eu estou argumentando, se houvesse muitos deuses a serem adorados, não poderia haver mais esperança de unidade. Os filhos de uma família dedicada aos pais serão unidos entre si. Os filhos de uma família dedicada aos pais serão unidos entre si. O fato de que todos os cristãos têm o mesmo objetivo de adoração deve constituir um forte vínculo de união entre si, uma cadeia sempre mantida viva, Alberto Barnes, uma cadeia sempre objetivo mantida viva. Um Deus que é Pai de todos, isto é, quem é um Pai comum a todos que creem, isso se refere ao Pai que se distingue do Filho e do Espírito Santo. Agora nós estamos falando do Pai, Deus Pai. Esse é um mistério de Deus, mistério que não foi resolvido ainda, mas nós temos que crer através de Cristo Jesus. Isto é, quem é um Pai comum a todos que creem, isso se refere ao Pai que se distingue do Filho e do Espírito Santo. Mas o fato de o Pai de todos ser mencionado como Deus não prova que o Filho e o Espírito também são dotados de atributos divinos. Não pode o Pai de todos ser mencionado como Deus, o Pai de todos é mencionado como Deus. Não prova, contudo, que o Filho e o Espírito Santo não são dotados de atributos divinos. Essa questão deve ser determinada pelos atributos conferidos ao Filho e ao Espírito Santo em outras passagens das Escrituras Sagradas. O Pai é divino. Todos sustentam essa natureza divina, segundo os textos sagrados, reconhecido que o Pai é divino. Sustentam essa natureza divina, segundo os textos sagrados, reconhecido que o Filho e o Espírito Santo são também divinos, como, por exemplo, confirmado na bênção apostólica que se constitui no padrão em 2 Coríntios 13:13. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam como todos vós. 3 em 1 é Deus triuno, é o Deus triuno que é o mistério de Deus para aquele que aceita a palavra de Deus. Efésios 4:7, versículo 7. Mas cada um de nós foi dotado de graça conforme a medida do dom de Cristo. Cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Outra versão, mas a cada um de nós foi dada a graça, segundo a medida do dom de Cristo. Dada a graça, o favor de Deus, graça é favor, significando aqui que Deus havia concedido a cada cristão sincero os meios de viver como deveria, e em seu evangelho havia feito ampla provisão
para que pudessem caminhar dignos da sua vocação. Essa mensagem é importantíssima. Dada a graça, o favor de Deus, favor imerecido de Deus, significando aqui que Deus havia concedido a cada cristão sincero os meios de viver como deveria viver uma vida santa. E em seu evangelho havia feito ampla provisão para que pudessem caminhar dignos de sua vocação. De acordo com a medida do dom de Cristo, a graça é concedida a todos os cristãos sinceros e todos têm o suficiente para buscar uma vida de santidade. E todos cristãos sinceros é concedido a todos. E todos têm o suficiente para buscar uma vida de santidade. No entanto, somos ensinados aqui, é um presente, é concedido a nós, não é originado em nós mesmos. É um presente, é um presente que é concedido a nós, não é originado em nós mesmos. Não é por merecimento, é por misericórdia. B. Constitui uma certa medida. Não é ilimitada e sem regras. Não é ilimitado e sem regras. A mesma graça não é dada a todos, mas a todos é concedido o suficiente para capacitá-los a viver como deveriam. Mas a todos é ilimitado e sem regras. E constitui uma certa medida. Não é ilimitado e sem regras. A mesma graça não é dada a todos, mas a todos é concedido o suficiente para capacitá-los a viver como deveriam. É dado em Cristo Jesus. Vem através dele. É o fruto do seu resgate, o que ele obteve por seus méritos próprios, o Cristo Jesus. No entanto, somos ensinados, aqui, nova versão internacional, segundo o Evangelho de João 1,16, todos recebemos da sua plenitude, que é Cristo. Cristo é cheio de graça e verdade. Cristo é cheio de graça e verdade. Graça sobre graça. Todos recebemos da sua plenitude. Graça sobre graça. Entendido na versão da Bíblia Viva, essa versão internacional, nós estamos colocando duas versões aqui. Na versão da Bíblia Viva, todos nós temos tirado proveito das ricas bênçãos que ele nos trouxe. Bênçãos sobre bênção, amontoadas sobre nós. 1 Pedro 4,10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Dom é para servir, não é para obter vantagem, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, eu passo a palavra ao irmão Luiz Fernando para irmão pastor Luiz Fernando. O pastor está presente, então, pastor pode falar, fazer a sua mensagem, a mensagem que é muito oportuna e sempre de grande relevância. A palavra é sua, pastor Luiz Fernando. Amém, pastor. Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e também quero externar a minha alegria poder fazer parte desse momento, né? Chegamos um pouco correndo do trabalho, mas graças a Deus conseguimos estar juntos e ouvir a palavra do Senhor.
é sempre bom, é sempre aguardado por mim este momento de poder estar junto aos irmãos para ouvir, para aprender a palavra do Senhor. E é assim muito gratificante quando a gente percebe essa sintonia que há, né? Essa sintonia que nos une, o Espírito Santo, né? Ele se comunica e há uma ligação. Quando o pastor Paulo falava acerca dos cuidados, né? Dos falsos ensinos, e o Senhor tem colocado no meu coração também falar um pouquinho só, né? Um pouco tempo, mas de falar também desse tema tão atual, né? Nós estamos realmente vivendo os últimos dias da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo na face da terra. E nós precisamos a cada momento ser exortados, né? Lembrados, né? Sermos assim despertados a permanecermos firmes em Cristo, porque as heresias, as ideologias humanas, né? Os pensamentos e as vontades humanas, elas estão muito presente nos nossos dias. E essa comunhão, essa ligação que o Espírito Santo nos concede é algo fabuloso. E eu quero nesta noite também louvar a Deus pela vida de todos que participam desta reunião. O pastor Paulo, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, pela vida do Walter, do Paulo, do Fernando, pela vida do nosso irmão Luiz Fernando também, que está conosco, pela vida dos irmãos também que acessaram esse canal. Eles sempre estão conosco, acessam o canal para ouvir a palavra, para estarmos juntos sendo edificados pela palavra do Senhor. E isso é maravilhoso, quando nós podemos ter esta comunhão. Às vezes não estou vendo a Márcia, a Tininha, a irmã Renata, mas eu sei que elas estão ligadas, e outros, que eu assim não lembro o nome, mas eu sei que estão ligados nesta hora. Então é muito gratificante, isso nos traz uma alegria muito grande saber que nós estamos unidos no mesmo propósito. E eu quero nessa noite rapidamente, porque as horas já se passaram, fazer menção, conforme o nosso pastor já falou, a epístola que Paulo escreve aos Colossenses, o capítulo 3, o verso 1, 2 e 3. Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versos 1, 2 e 3, diz o seguinte: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis morto, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isto é maravilhoso. Paulo escreve esta carta aos nossos irmãos de Colossos, e é interessante, a carta aos Colossenses também faz parte de um grupo de epístola que Paulo escreve, chamada as cartas ou epístola da prisão, ou seja, Paulo estava preso, porém ele recebe a visita de Epáfras. Epáfras era um dos seguidores de Paulo, que em uma das suas viagens Paulo pregou o evangelho, ele aceitou a Jesus, e agora Epáfras, sabendo que Paulo estava preso, por certo, Paulo devia estar numa prisão domiciliar em Roma, e ele podia receber visita, e Epáfras visita o apóstolo Paulo nesta ocasião. E ele traz algumas novidades para o apóstolo. Ele fala da perseverança dos irmãos, que estavam perseverando em Cristo, mas também ele traz para Paulo algumas coisas que estavam acontecendo dentro da igreja. E Paulo justamente ele escreve essa carta para orientar, para confrontar os irmãos, porque na verdade essa igreja era composta de gentios e judeus. Então haviam costumes que eles queriam manter durante o culto ou na sua vida comum, e na verdade isso estava fugindo do propósito do evangelho. E Paulo, ele começa agora escrevendo, ele escreve em Colossenses, no capítulo 1, versos de 24, verso 24, depois capítulo 2, 23, diz o seguinte, aí Paulo adverte contra crer em falsas filosofias ou tradições dos homens, incluindo a adoração a anjos, e a chegar a extremos como abster-se
de necessidades físicas básicas como forma de disciplina espiritual. Então a gente vê que havia culto a anjos, né, que na verdade a Bíblia ela não dá esse amparo, ou seja, não há amparo bíblico para nós cultuarmos aos anjos, porque na verdade Pedro diz que os anjos eles são espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que hão de herdar a terra, né, por ordem de Deus, né? Então, na verdade, eles não podem ser adorados, né? Então, na verdade, havia uma grande mistura, né? Eles também, os judaizantes, eles diziam que os irmãos teriam que ser circuncidados e outras coisas que os judeus traziam como costume, né, para impor sobre aqueles irmãos. E, na verdade, também havia o gnosticismo, que era também uma filosofia que era presente na vida daqueles irmãos, quando o gnosticismo trazia como o seu objetivo, como seu bojo, o dualismo, né? Ou seja, dizendo que o espírito era bom e a carne era má. E quando Paulo escreve em Romanos, no capítulo 12, ele diz o seguinte, Paulo diz, rogo os irmãos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Ou seja, então Paulo, ele fala também da importância de nós termos o nosso corpo em santidade, nós vivemos também de forma a agradar a Deus também, né, neste corpo. Então, havia uma série de heresias que estavam, heresias, filosofias, costumes que estavam sendo lançados sobre os irmãos. E Paulo escreve justamente para refutar, para combater, porque Epáfras, ao visitá-los, ele começa a contar a Paulo dos problemas, das dificuldades que a igreja estava tendo em Colossos. E Paulo agora, ele escreve essa carta, na verdade a igreja em Colossos, ela foi fundada por Epáfras, mas Paulo escreve a esta igreja justamente para se contrapor, para confrontar, para combater as heresias que estavam presentes naquela igreja e naquele momento. E o pastor Paulo falava, e a gente precisa realmente estar com esse pensamento em mente, porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja do Senhor na face da terra, os nossos últimos dias, e as heresias elas estão aí, e as filosofias e as ideias humanas, não é isso? Elas querem prevalecer. Na verdade, também, né, havia um movimento onde descaracterizavam naquela época a supremacia de Cristo. E Paulo ele escreve, né, sobre Cristo, ele diz o seguinte, Paulo cumprimenta os santos em Colossenses e declara que Jesus Cristo é o Redentor, o primogênito de toda a criação, o Criador e Senhor de toda a divindade, né, perfeição, em quem está a reconciliação do universo. Olha só, olha o que Paulo ele traz à memória, ele traz como ensinamento aos irmãos a importância, né, de Jesus Cristo e do seu sacrifício. E Paulo também escreve aos Romanos, né, no capítulo 5, no verso 1, diz que nós somos justificados pela fé em Cristo e nós temos paz com Deus através da nossa fé em Jesus Cristo. Então, ou seja, Jesus Cristo, ele é a graça, né, de Deus que foi enviada, né, para que trouxesse ao homem essa possibilidade de reconciliação do homem perdido com Deus. Então, é importante que essas orientações, as admoestações, elas precisam estar presentes na nossa vida para que possamos permanecer firme, para que possamos seguir para o alvo, para que possamos não errar o caminho, porque, na verdade, nós estamos vivendo esse momento de extrema dificuldade e nós precisamos estar em comunhão,
nós precisamos estar ligados em Deus na videira, como o pastor Paulo também falou nesta noite. Nós precisamos estar ligados nessa videira que é Jesus Cristo. E que nesta noite, meu amigo ouvinte, se você ainda não entendeu o sacrifício de Cristo Jesus, ou ainda não recebeu Jesus Cristo na sua vida, hoje é uma noite oportuna, onde nós estamos a falar sobre o sacrifício, a importância, a eficácia, a veracidade e a atualidade do sacrifício de Cristo. Porque, na verdade, a Bíblia diz que todos pecaram. Romanos 3, 23. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, estávamos afastados, mas através do sacrifício de Jesus Cristo. Deus nos concedeu uma possibilidade, uma outra chance de termos comunhão com Ele. E nesta noite, amigo ouvinte, a porta da salvação está aberta. Nesta noite, Jesus te chama: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado. Nessa noite, Jesus ele quer trocar o seu jugo, porque Jesus diz que o seu jugo é leve, o seu jugo é leve, o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. O Senhor nesta noite, ele quer ele quer caminhar contigo. Ele quer estar contigo nas aflições. Ele quer estar presente na sua vida para te fortalecer e para te dar uma nova perspectiva de uma vida eterna em Cristo Jesus, para que você entenda que essa vida que nós vivemos aqui, ela não é o fim, mas ela é uma passagem, né? Nós estamos aqui como peregrino nesta terra, aguardando a chegada do reino de Deus. Esse reino ele vai chegar por completo. Ele tem chegado aos corações de alguns que entendem o sacrifício de Cristo. O reino de Deus ele começa a habitar em nós através do Espírito Santo. Nós recebemos, né, esse reino, mas ele há de chegar por completo na vida de todos aqueles que crê em Jesus Cristo. Eu agradeço a minha oportunidade nesta noite, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe esclarecer ao seu coração que Ele te ama e Ele tem algo muito maravilhoso para a sua vida. Graças a Deus, muito obrigado, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Foi muito bem dito. Graças a Deus, essas palavras do pastor Luiz Fernando foram muito bem colocadas. Eu passo agora a palavra para o irmão Luiz Fernando para trazer a mensagem e a oração conclusiva. A palavra é sua, irmão. Amém, pastor Capanema. Então eu gostaria de dizer a todos que nós não temos como saber as dificuldades e as necessidades de cada um. Mas nós vamos fazer agora uma oração em que nós todos, em concordância um com os outros, colocaremos diante do nosso Pai, em nome de Cristo, todas as nossas necessidades. Porque o Senhor é o nosso Deus provedor e Ele supre todas as nossas necessidades. E ao final, farei um breve pedido em prol do nosso Brasil. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais esse culto, pela palavra ministrada pelo pastor Capanema e pelo pastor Luiz Fernando. Senhor, estamos colocando agora diante de Ti as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas dificuldades, os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos problemas que, sem a Tua orientação, sem a Sua intervenção, não conseguimos resolver. São problemas em família, problemas com filhos nas drogas, dívidas assumidas que não conseguem ser pagas, problemas de doenças, Senhor, pessoas desviadas da igreja. Senhor, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti
e o Senhor é o Deus que supre todas as necessidades. Assim sendo, eu lhe peço que o Senhor nos traga respostas no tempo adequado, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Porque, meu Deus, em nome de Jesus, tudo tem o seu tempo. E que, se não recebermos agora uma resposta, seja o Senhor a nos esclarecer, a conversar conosco através do teu Espírito Santo. Por fim, meu Pai, eu quero lhe pedir que o Senhor abençoe o Brasil, que o Senhor livre o Brasil de todo mal, que o Senhor não permita que o Brasil venha a perder completamente e recupere a liberdade de expressão e a liberdade de culto. Estamos passando, o povo brasileiro, pelo vale da sombra da morte, mas nós sabemos que tu estás conosco. Portanto, eu te peço que o Senhor abençoe os campos, que o Senhor faça as indústrias voltarem a crescer, que o Senhor reative o comércio, que o Senhor reative os serviços, que o Senhor não permita que a economia brasileira vá para o caos, livra-nos também do caos financeiro, do caos social, da falta de segurança, da fome e da miséria. Abençoa e nos proteja. Proteja o nosso amado Brasil. Guarda as nossas fronteiras físicas e todos os nossos bens, que aprove o Senhor que concedesse essa terra maravilhosa que está no subsolo do Brasil aos brasileiros. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, 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 amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Reflexão da semana. Nós temos a palavra da semana para meditarmos. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Ele escarnecerá, ele rirá dos escarnecedores, daqueles que debocham da palavra de Deus, mas dará graça aos mansos. Gálatas, Provérbios 3:34, Gálatas 6:7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Provérbios 3:34, certamente ele rirá daqueles que debocham da palavra de Deus, mas dará graça aos mansos. Gálatas 6:7, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, eu passo a palavra, se mais não houver que ser dito, ao pastor Luiz Fernando para a impetração da bênção apostólica. A palavra é sua, pastor. Amém, pastor. Vamos então à bênção apostólica. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos os fiéis que amam e aguardam a vinda do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Eu convido os irmãos para estarem na próxima sexta-feira, às 20 horas, na transmissão da Igreja Bênçãos do Senhor. Nós estamos aqui reunidos para aprender a discernir a mensagem do Senhor, a palavra de Deus, aquela que nós nos envolvemos e que nós nos absorvemos. Assim, nós estamos aqui reunidos para trazer mais uma palavra de esperança e de salvação. A paz do Senhor, irmão. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo.